E aí, tudo bom com você? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Will e hoje a gente vai falar sobre os 2 números mais importantes que todo empresário precisa saber na hora de organizar as finanças da sua empresa e na hora de empreender e tomar suas decisões também. Antes da gente começar, eu só vou te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o like e mandar esse vídeo também para aquele teu amigo empreendedor que está precisando dar uma organizada no negócio dele e está querendo crescer. Então, cara, vamos lá, direto ao ponto. O número que todo empresário acha que tem que olhar, faturamento. Qual que é o número que realmente ele tem que olhar? Margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que o que sobra depois que você efetua uma venda e entrega o seu produto ou o seu serviço. Então vamos lá, conceitualmente falando, a formulazinha mágica que você tem que saber e tem que aplicar hoje no teu negócio. Para saber a tua margem de contribuição, você vai pegar a receita do teu produto ou a receita total da tua empresa e vai tirar todos os custos variáveis. Então você vai estar tirando aí os impostos, vai estar tirando comissão, se você tem comissão que você paga para vendedor, vai estar tirando o custo do produto. Então se eu tenho um celular para vender, tem o custo de todas as peças, tem o custo de fabricação, custo de logística, tira todos esses custos variáveis. Aí vai sobrar um valorzinho lá. Esse valor que sobra é a margem de contribuição e é o quanto sobra para sua empresa pagar a estrutura fixa que ela tem. Então vamos lá para um exemplo prático. A margem de contribuição, como eu falei para vocês, é a receita menos os custos fixos. Então vamos supor que eu vou fazer uma venda lá de 10 mil reais. Então eu vou pegar esses 10 mil reais, vou tirar todos os meus custos variáveis relacionados a isso, então meus impostos. Nesse caso a gente vai usar 6% de imposto. Então eu vou estar tirando aí desses 10 mil reais, eu vou estar tirando 600 reais. Eu pago também para essa venda acontecer, eu pago 10% de comissão. Então dos 10 mil reais eu estou tirando aqui mais 1.000 de comissão. E além disso, eu tenho um custo para montar esse meu serviço ou esse produto que eu vou estar vendendo. E eu também vou tirar esse custo, que nesse caso vai ser de 34%. Então eu tiro esse 34%, que seriam R$ 3.400. Eu estou falando aqui que no fim dessa conta, o meu produto tem uma margem de contribuição de 50%. Ou seja, sobra 5 mil reais depois que eu faço minha venda e entrego o meu serviço ou o meu produto. Guarda esse númerozinho para você e principalmente como que calcula ele. E daí, sabendo esse número, eu consigo derivar todo o planejamento do meu negócio, todo o planejamento da minha empresa. Vai sair tudo daqui. Então calculei minha margem de contribuição, já sei quanto que ela é. Eu vou para o segundo número mais importante do meu negócio, que também não é faturamento e também não é o lucro ainda. É o ponto de equilíbrio. E por que esse número é tão importante? Porque empresas que faturam a mesma coisa, então vamos supor, eu tenho lá 2 empresas que faturam 500 mil reais. Se uma delas tem uma margem de contribuição de 20% e a outra tem uma margem de contribuição de 50%, numa vai sobrar só 100 mil reais para pagar todo o resto da estrutura da empresa. Na outra vai sobrar 250 mil para pagar toda essa estrutura. Então é muito melhor eu ter uma empresa, às vezes, que fatura menos, mas tem uma margem maior, do que uma empresa que fatura mais e tem a margem espremidinha. E daí, sabendo isso, aí sim a gente vai calcular o nosso ponto de equilíbrio, que é fundamental e super importante. Para eu calcular o meu ponto de equilíbrio, então, eu tenho que saber exatamente quanto que eu tenho que vender para pagar as minhas despesas fixas. Quando a gente estava falando da margem de contribuição, a gente estava pegando a nossa receita, tirando a despesa variável e eu tinha minha margem de contribuição. Agora, com isso que sobrou, quanto que eu tenho que vender para pagar minha despesa fixa? Então, o ponto de equilíbrio do teu negócio, nada mais, nada menos vai ser do que os teus custos fixos divididos pela margem de contribuição. Então, você vai pegar lá, por exemplo, tem um custo fixo de 100 mil reais. Você vai dividir ele por 50%, que é a margem de contribuição do exemplo que a gente teve. Então, por que é tão importante eu saber a margem de contribuição? Porque se eu não souber ela, eu não consigo chegar no meu ponto de equilíbrio. Eu não consigo saber o quanto eu tenho que vender para minha empresa pelo menos empatar. Então, tem gente que está vendendo, faturando e não tem resultado, não tem lucro, não consegue ver dinheiro no bolso no final do mês. Então, vamos lá, para ficar bem simples, na prática, como é que funciona? Vamos pegar de um exemplo uma empresa que viu lá todos os custos fixos dela e ela tinha 100 mil de custo fixo. Essa empresa calculou também a margem de contribuição dela e ela tinha 40% de margem de contribuição. Ela vai pegar esses 100 mil e vai dividir por 40%. Quando ela faz essa divisão, ela vai chegar no número de 250 mil reais. Ou seja, essa empresa precisa vender 250 mil para ela estar no ponto de equilíbrio. Se ela vender menos que isso, R$1 a menos que isso, ela já está tendo prejuízo. Então, dessa forma, você consegue saber exatamente quanto que você tem que vender para pelo menos empatar. E daqui vai derivar um cálculo muito importante que é a sua meta. Então, quanto que eu quero lucrar? A gente nunca tem que fazer aquela meta por vaidade. Eu quero faturar 1 milhão por mês. Eu tenho que saber o quanto de dinheiro eu quero botar no meu bolso. Tô empreendendo, tô botando risco ali na minha vida, no meu negócio. Quanto que eu quero que sobre? E daí sim a gente vai fazer esse cálculo. Então, para fazer esse cálculo, é muito parecido com o do ponto de equilíbrio, mas eu vou somar ao custo fixo o quanto eu quero que sobre de dinheiro no meu bolso. Então vamos lá, empresa que tem um custo fixo de 100 mil, eu quero que sobre 40 mil no meu bolso, eu vou pegar 100 mil, vou botar mais 40, que é o que eu quero que sobre no meu bolso, então nesse caso 140 mil, e daí vou dividir novamente pela margem de contribuição. Usando o mesmo exemplo anterior que a gente fez, então eu tenho um custo fixo de 100 mil, somei os 40 mil que eu quero ter de lucro,
dividir por 40%, que era a margem de contribuição que a gente calculou, e eu vou chegar no valor de 350 mil reais. Então, nessa empresa, para ela empatar, ela tem que vender 250 mil. Para eu ter os 40 mil de lucro que eu quero ter, eu preciso vender 350 mil. Então, viu que eu calculei uma meta a partir da minha margem de contribuição, do meu ponto de equilíbrio, para saber quanto dinheiro que eu vou conseguir botar no meu bolso? Olha como a gestão muda, olha como esses números são importantes para o teu negócio. Então, aqui vocês aprenderam hoje a como calcular a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e de bônus, como montar a estrutura de metas aí do teu negócio. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, manda para o teu amigo empreendedor, empresário, de vendas que está montando a meta comercial dele do ano, para vocês fazerem esse cálculo tudo certinho e realmente terem um resultado satisfatório que vocês esperam do negócio de vocês. Um abração, até a próxima, se inscrevam aqui no canal, valeu!